Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o pastor Irlan Melo e hoje aqui no Conexão com Irlan Melo eu tenho a honra de receber o pastor Eloy Fortunato, que é pastor presidente da Catedral das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no campo de Recreio, Minas Gerais. Pastor, muito obrigado pela sua presença, sinto honrado em poder bater esse papo contigo hoje aqui. Prazer é todo meu amigo vereador e pastor Irlan Melo. Um amigo que Deus colocou na minha vida num dia por acaso e veio para fazer parte da minha existência. Estou muito feliz de estar aqui contigo nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser profícuo. Eu tenho certeza também, pastor, assim, a gente tem algumas coisas em comum, né? O senhor também é advogado, eu sou advogado, o senhor também é advogado, o senhor é pastor, eu também. E eu gostaria que, antes de mais nada, a gente entrar no campo das questões mais voltadas ao ministério. Conta para a gente como é que foi a sua trajetória até chegar ao bacharel em Direito. Como que você escolheu isso? Como é que foi a sua história? Aí eu tinha uma certeza e eu tive problemas em casa com isso. Porque os meus pais eles tinham a vontade de me ver farmacêutico. Por quê? Coisa de gente do interior de Minas Gerais, que às vezes ia lá numa farmácia e o médico não sabia, não tinha um médico para atender, mas ele chegava lá no João da farmácia, o João da farmácia, toma isso e aquilo. E eles achavam que aquilo era muito interessante e queriam muito isso. E eu sempre quis o direito. Certo. Sempre quis o direito, me esforcei muito para isso. É um caminho de muita dificuldade até chegar na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque nós também não tínhamos condições financeiras para isso, mas Deus foi forjando o nosso caminho e eu consegui chegar em 2004 na Universidade Federal e de lá para cá militei durante alguns anos, trabalhei em alguns escritórios, depois trabalhei por conta própria até chegar um dia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ali prestando assessoria jurídica e trabalhando e sempre envolvido com a área. Quando o senhor fala no interior, é na própria cidade de Recreio, não? Não, eu sou nascido em Juiz de Fora, forjado por Leopoldina e abraçado por Recreio. Eu costumo dizer isso. Porque eu nasci em Juiz de Fora, na maternidade Terezinha de Jesus, em 1984, tenho 39 anos. E os meus pais são naturais ali da cidade de Juiz de Fora, minha família toda forjada ali. E o meu pai saiu de Juiz de Fora para presidir o campo de Leopoldina, como pastor. E para lá eu fui, na minha adolescência, e costumo dizer que os meus valores mais essenciais, eu os conquistei ali em Leopoldina, vendo meu pai pastorear, vendo meu pai liderar, a minha família liderar, o meu pai pastor, minha mãe pastora do nosso ministério, meus avós pastores. E você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. E ela é da área do direito também? Não, fisioterapeuta. E o senhor tinha alguém da área do direito para se inspirar? Dentro de casa, não. Dentro da família, não. Mas eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre fui muito afeto à política. E teve um dia que eu li um trecho de um livro de direito constitucional de um homem chamado Marcelo Novellino. Certo. Um procurador da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional, e ele trazia para nós a essência da democracia. E ele remetia ao direito hebraico, à constituição da teocracia. Ele fala que as bases constitucionais estão na teocracia estabelecida por Deus para o povo de Israel. E aquilo chamou a minha atenção e eu comecei a me interessar pelo direito constitucional, comecei a me interessar pelo direito a partir disso, de uma fala, de uma frase que li deste professor de Direito Constitucional. Entendi. Quando o senhor estudou lá em Juiz de Fora, nesse momento você estava morando em Juiz de Fora ou estava morando em outro local e voltava todo dia? Como é que foi? Eu estava morando em Juiz de Fora. A minha trajetória ela é bem complexa nesse aspecto, porque não tínhamos condições. Tinha vontade de fazer a faculdade e o meu pai, um belo dia, falou assim: Eloy, ele viu a propaganda de uma escola, de um colégio pré-vestibular. Certo. E nesse colégio dizia que durante 3 meses haveria um simulado. E quem conseguisse o primeiro lugar naquele nível de provas ali estabelecidas pelo aquele colégio, ganharia uma bolsa integral. Ele foi lá, pagou os 3 meses e
chegou para mim e falou: filho, te matriculei. tem um simulado lá. Sua obrigação é ser o primeiro. Nossa. E falou: vai caminhando que Deus vai te abençoar. Sim. Interessante, Irlan, que num determinado momento eu quase desisti. Porque entre a minha casa e o colégio eram quase 9 quilômetros. E Juiz de Fora é uma cidade de morros, acentuada. Certo. E num determinado momento eu estava ficando muito cansado, porque eu só tinha passagem de ida ou de volta. Então eu tinha que escolher. Ou eu iria a pé ou voltaria a pé. Sempre estava fazendo isso. E um dia, nesse primeiro mês, eu liguei para o pai e falei: pai, eu não estou aguentando, eu estou ficando cansado, eu não estou conseguindo me dedicar. E ele, como sempre, foi uma pessoa muito simpática. Ele falou: meu filho, eu te amo, vai caminhando que Deus vai te abençoar. Aí, um dia eu estava na beirada de uma ponte, tinha um homem. E ele estava com um folheto na mão. E ele entregou aquele folheto para mim e disse uma fala decorada. E quando eu olhei aquilo, eu estava muito incomodado com aquilo, aquela fala decorada. E aquilo me incomodou. Eu falei: rapaz, mas você sabe que isso aqui tem muito mais a dizer? E ele falou: é. Eu falei: é. Ele falou: então me explica. Eu falei: não, mas você vai ter que andar comigo. Vai ter que caminhar comigo. E ele andou aqueles 9 quilômetros comigo. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro dia. Olha só. E sempre aquele homem estava ali, no mesmo local, com um folhetinho. E dizia para mim assim: e esse aqui? Esse folheto fala alguma coisa? E eu falava: sim, fala. E descobri o nome dele. E ali nós começamos a caminhar. E aquela palavra do meu pai: vai caminhando que Deus te abençoe, começou a se cumprir na minha vida. Olha só. E nós caminhávamos, e nós já estávamos num determinado ponto, Irlan, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Sim. A palavra de Deus já ardia em nossos corações. Que bênção. E um dia, no passeio, o nome dele é Jorge. No passeio, ele olhou para mim e falou assim: Eloy, chegou a hora. Eu falei: chegou? Ele chegou. Eu falei: então vamos terminar de subir o morro? Ele: não, tem que ser aqui. Ele dobra os joelhos ali, naquele passeio. Olha só. E declara em alto e bom tom que recebia Jesus na vida dele. Glória a Deus. Ali eu dobro o joelho, começo a chorar com ele. E num determinado momento nós somos visitados pela presença do Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, que bênção. E ali nasceu uma amizade. E no fim da jornada eu consegui o primeiro lugar do simulado. Consegui estudar por 1 ano nessa escola. E imediatamente consegui ingressar na Universidade Federal de Juiz de Fora para cursar a minha faculdade. Então você já nasceu num lar evangélico? Num lar evangélico. Eu costumo dizer que eu soltava a pipa no ventilador da igreja e piscina, para mim, era tanque batismal. Porque eu sou neto de pastor e sou filho de pastores. Meus tios são pastores do nosso ministério, da nossa igreja Assembleia de Deus. Olha só. Do Ministério de Madureira. O meu avô, João José Barreiros, viveu 89 anos, 89 preciosos anos, e ele foi membro da primeira mesa diretora da história da nossa convenção no estado de Minas Gerais. Foi um dos secretários da nossa convenção. O meu pai é secretário da nossa convenção, o secretário mais longevo da história da convenção do estado de Minas Gerais, do Ministério de Madureira, e hoje eu estou servindo a mesa diretora, sendo liderado pelo nosso pastor Moisés Pereira Pinto, como secretário da convenção. O pastor Moisés esteve aqui, foi uma bênção, ele contou um pouco da história dele. E, assim, o ministério, desde sempre você já era do Ministério de Madureira, não é isso? Sim, desde sempre. E qual foi a sua experiência? Então, assim, não, peraí, eu tive uma experiência pessoal com Jesus, para entregar realmente a sua vida para Jesus. Quando é que foi essa? Foi com 9 anos de idade, lá. Eu estava numa festividade de igreja, esses congressos tradicionais da igreja, certo. Assembleia de Deus, e eu brincava lá fora. Eu estava brincando lá de fora, toda criança assembleiana. Eu era daqueles que tinha uma turma que pegava da fogo. Turma que pegava fogo na igreja, botava fogo na seara. Né? E eu até fui apelidado pelo saudoso pastor Sebastião Vieira de Souza. Pastor Sebastião Vieira de Souza, que foi presidente da nossa convenção, dos fundadores da nossa convenção, no estado de Minas Gerais, presidente da Assembleia de Deus em Juiz de Fora, ele me colocou o apelido de Preguinho. É mesmo? Porque eu era bastante quietinho. Nossa. E eu estava brincando lá fora, e num determinado momento, a minha avó, Terezinha Januário Barreiros, uma mulher de Deus,
ela vai lá fora, na hora do culto, e ela me pegou pela orelha, Irlan. É mesmo? E me carregou pelo corredor da igreja. E no meio do corredor eu perguntei, vó, por que tu está fazendo isso comigo? Ela falou, porque hoje você vai ter uma experiência com Deus. Oh. E quando eu cheguei à frente, o pastor que pregava, ele estava ministrando uma palavra sobre o meu pai. E o meu pai recebeu uma cura naquele dia. Glória a Deus. E quando meu pai recebeu a cura, ele veio, se levantou, e eu estava bem no banco da frente, ele estendeu as mãos para mim, eu cheguei perto dele, ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 9 anos. Com 9 anos Glória de idade. A Deus. E naquele dia, eu fui às primícias do que Deus queria fazer. Naquele dia, mais de 150 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E tiveram a experiência de falar em outras línguas e ver o operar de Deus. Glória a Deus. Que bênção, pastor. E desse tempo até o seu chamado ministerial, como é que se deu o seu chamado ministerial? Muita gente achava que isso seria muito natural. Filho de pastor, neto de pastor. Mas eu fui forjado numa escola, eu costumo dizer que é a escola sebastianística, porque o meu pai foi discípulo do pastor Sebastião Vieira, e existe sempre uma expectativa, filho do pastor, mas o meu pai sempre me forjou para o servir. Com 11 para 12 anos, eu já liderava um grupo de missões, e me tornei músico na igreja, e comecei a exercer as atividades. E eu criei um projeto de evangelização, de cruzadas evangelísticas, que é uma característica bacana da Assembleia de Deus, na nossa cidade. E ali eu já comecei a desenvolver o meu ministério, servindo como instrumento de Deus para abençoar pessoas nas praças públicas, nas esquinas. E eu criei um projeto que era mais ou menos a igreja na esquina. Nós não escolhíamos os melhores lugares. Nós escolhíamos exatamente aquele lugar onde ninguém iria. E montávamos ali toda uma estrutura e fazíamos um trabalho de evangelização. E aí, o tempo passou, e quando eu fiz 18 anos de idade, exatamente no dia do meu aniversário, eu fui consagrado ao diaconato. Sim. Servi como diácono. E no meu casamento, com 24 anos de idade, eu fui consagrado ao presbitério. E logo após, com 26 anos de idade, eu me tornei, à época, o pastor mais jovem da história do Ministério de Madureira em Minas Gerais. Olha com 26 anos de idade. Hoje, graças a Deus, já fui superado por amigos maravilhosos que tenho. Eu quero te falar aí, você que está nos acompanhando nas redes sociais, para você seguir, né, o nosso perfil @irlan.melo, para que a gente possa bater um papo também nas redes sociais. E você que é empresário, você que está precisando assim, de um apoio em relação à sua empresa, questões tributárias, dívidas. Eu e o pastor Eloy, nós somos advogados, nós sabemos como é importante ter um apoio especializado na hora da dificuldade. Então, eu quero sugerir a você a RRB Consultoria, do meu amigo Dr. Rafael, que vai te ajudar na hora aí da necessidade e da dificuldade. Pastor, dá para conciliar o direito com o ministério pastoral? Dá. Como? Porque eles dizem deixando um e fazendo somente o outro. É mesmo? Porque o pastor advogado, sim, ele enfrenta situações muito específicas do seu dia a dia. E é impossível você não ser demandado pelos irmãos, demandado pelas pessoas que te procuram para um atendimento espiritual na área do direito. Eu vivo isso todos os dias. Mas chega um determinado ponto, como hoje estou na presidência de um campo, que você precisa fazer uma escolha. Porque o direito ele exige muito de nós mentalmente. E exige uma dedicação. E quando você não consegue entregar para o cliente aquilo que ele merece e precisa, você começa a perceber que tocar um escritório ou tocar um projeto de militância nos tribunais
É muito difícil e, ao mesmo tempo, pastorear. Mas é possível. Você tem que saber conciliar tempo, você tem que saber dividir e exercitar muito bem a sua mente para poder conseguir atender as demandas e, ao mesmo tempo, atender as pessoas espiritualmente. Eu não abri mão do direito, mesmo estando lá na vereança, mas eu escolhi apenas um ramo, que é o direito do trabalho. Normalmente as audiências são de manhã, normalmente são questões até que utilizam muito da oralidade, né? Então você consegue ainda mais negocial, dá para você conseguir levar. Eu sei que também que o senhor é teólogo, mas o senhor tem uma experiência na área política. O senhor até falou aqui agora, falou um pouquinho sobre a Assembleia Legislativa. Então vamos começar falando sobre política, sobre o cristão na política. É possível você estar ligado à política, fazer parte da política sem corromper com os nossos valores cristãos? É necessário o cristão estar na política. Certo. E é possível, sim, manter os seus valores, manter as suas bases de instrução bíblicas e teológicas, não se corrompendo. Eu costumo dizer que o bom político cristão é aquele que ele não olha para o ambiente. Ele se prende no fato de não se corromper. Quando nós olhamos para características, por exemplo, de grandes homens e influenciadores da Bíblia Sagrada, como Jeremias, Ezequiel e Daniel, 3 profetas contemporâneos, dentro de um contexto político extremamente conturbado, e que Deus os chama em diferentes ambientes, e eles mantêm os seus valores, influenciando a nação de Israel, tanto na área espiritual e na condução para o perdão do povo que estava escravizado pelo Império Babilônico, e também na política. Nós vemos Jeremias sendo um grande influenciador, mas Jeremias estava na desolação, na destruição de Jerusalém. E mesmo assim não se corrompeu. Ou seja, um ambiente totalmente fadado à corrupção, porque os líderes do Sinédrio, os líderes políticos da época, os reis da época eram corruptos, e Jeremias falava em nome de Deus, por Deus, para Deus, transformando a sociedade, influenciando a sociedade de Israel num ambiente totalmente conturbado, de caos. Ezequiel, de uma família sacerdotal, tinha o sangue, tinha a tranquilidade do sangue, mas Deus o chama para profeta e o coloca na periferia. Tem horas que nós estamos na periferia. Verdade. E ele estava lá às margens do rio Quevar e também não se corrompeu. Daniel é levado cativo e imediatamente é colocado já no ambiente do palácio. E mesmo no palácio, ele não se corrompe, influenciando politicamente a nação, influenciando o imperador, mas não se corrompendo, não abrindo mão dos seus valores. Então o cristão ele tem sim que ocupar todos os espaços, porque a igreja, o cristão, a igreja, ela não é feita de ambientes, a igreja é feita de pessoas. O grande problema hoje é que as pessoas escolhem os lugares quando ela deveria escolher pastores. Deus constituiu pastores sobre a igreja e não lugares. Pastores constroem igrejas, igrejas não constroem pastores. E o cristão precisa ocupar todo e qualquer ambiente. E a política é um ambiente extremamente necessário para que nós possamos manter de forma coerente, de forma inteligente, não agressiva, mas com firmeza, todos os valores que permeiam aquela sociedade que Deus constituiu a partir de uma democracia, que a teocracia é uma democracia. E nós devemos valorizar isso, e o cristão ele tem que ocupar todos os espaços, sejam eles palacianos ou não. Agora, para a ovelha, e o senhor como pastor, e também advogado, e já trabalhando na política, qual o conselho que o senhor dá para a ovelha para que ela possa escolher bem o seu representante? É de qualquer jeito? É na hora que vai votar, pega um papelzinho no chão? É seguindo a esse ou aquele? É olhando qual é mais bonito ou feio? Qual que é a orientação que o senhor dá em relação para a ovelha? Olha, eu costumo dizer, sempre quando algum irmão vem me pedir orientação de voto ou conversar comigo, eu costumo dizer que ele primeiro precisa se ocupar das coisas públicas. Todos nós deveríamos, como cristãos, nos ocupar
para nós analisarmos o perfil da pessoa. Porque eu costumo dizer, o vereador Irlan, que na igreja tem de tudo, até aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. Todo e qualquer ambiente, ele tem pessoas que dão exemplo de vida. Para mim, a hora da escolha do voto, o primeiro critério tem que ser: é de fato cristão? Certo. Desenvolve na sua vida, no seu caráter, um perfil de cristão? E às vezes eu pergunto: mas como eu vou descobrir isso? Aí eu costumo dizer para a pessoa assim: procure saber se esse político tem uma esposa. E se essa esposa é feliz. Boa. Porque se a pessoa, ele consegue ser o sacerdote do seu lar, ter a harmonia na sua casa, governar bem a sua casa, com certeza ele será um bom político. E no lado espiritual, mesma coisa, Ilan. Quer saber se o homem é um grande obreiro e cheio de Deus? Procure saber o estado da esposa dele. Veja se ele é feliz com ele como pastor, com ele como obreiro. E assim, e a gente sempre orienta nesse sentido. Buscar as características que demonstram um caráter ilibado, um caráter condizente com os valores cristãos. O senhor também é representante, o senhor faz parte, né, membro da Comissão Jurídica da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério Madureira. E a gente vê hoje em dia muitas igrejas que não têm um apoio jurídico, né? E às vezes fazem coisas que depois se arrependem e aí que vão procurar, né, uma solução. Sim. A pergunta é importante que os pastores, nós estamos falando aqui de uma grande convenção, mas existem igrejas menores, às vezes que nem estão ligadas a uma convenção específica. Mesmo nesses casos, é importante uma assessoria jurídica para o pastor e a igreja? É de suma importância. Nós estamos vivendo dias em que as nossas palavras são medidas o tempo todo. Estamos vivendo dias em que os templos e os movimentos religiosos em si estão sendo observados de perto. E essa assessoria jurídica preventiva, ela é muito importante. No que atina ao direito eclesiástico, no que atina ao direito imobiliário, né? No que atina à sua constituição estatutária, para que nós tenhamos instituições bem estabelecidas e que funcionam de acordo com as legislações vigentes. A comissão jurídica da nossa convenção, que é brilhantemente liderada pelo nosso bispo Abner de Castro Ferreira, que é uma fonte de inspiração para todos nós, um grande jurista, ela existe exatamente para isso, para instruir, para prevenir situações específicas, então, para compartilhar jurisprudências, para compartilhar teses, para que as igrejas se adequem às legislações, para que os pastores ajam conforme as legislações e para que nós tenhamos harmonia entre o funcionamento da igreja, que tem um papel social extremamente importante nesse país, e nós tenhamos essa harmonia tão desejosa pela nossa Constituição. Sim. A igreja, né, constitucionalmente, ela tem imunidade tributária. Sim. E existem, por exemplo, igrejas que o pastor não sabe que ele não precisa pagar o IPTU, porque ele tem imunidade. Às vezes até um templo alugado, aqui em Belo Horizonte, inclusive, nós já resolvemos essa situação mediante um acordo com o prefeito e um decreto para facilitar esse tipo de isenção. Porque é algo previsto na lei. Eu costumo dizer, pastor, que a igreja vai aonde o Estado não consegue chegar. Exatamente. A igreja faz um trabalho que o Estado não consegue fazer. Então, ela precisa também ser valorizada por isso, até porque ela está diminuindo os problemas do próprio Estado. As demandas estatais são diminuídas pelo trabalho social que a igreja desenvolve, pelo trabalho espiritual que a igreja desenvolve. Agora, só para completar, para o senhor fazer o seu raciocínio. Só que a igreja tem um papel espiritual. Sim. Existe possibilidade da igreja ter um braço social? E como que ela pode desenvolver isso? Com toda certeza, existe a possibilidade da igreja ter um braço social. E, especificamente, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela se estabeleceu desta forma. Nós temos os movimentos sociais, alguns chamam de pastorais, outros chamam de CIB, certo, né? Que são órgãos da igreja, que são
constituídos a partir de associações civis, que são constituídos a partir de órgãos internos da igreja, que desenvolvem esse papel social e que atingem a comunidade de forma direta. E diga, Irlan, 90% dos pastores e igrejas, principalmente desse estado de Minas Gerais, que já rodei, na sua imensa maioria, não tem conhecimento dos direitos constitucionais atinentes aos movimentos religiosos e às instituições religiosas. Olha só. Recentemente, nós tivemos no estado do Rio de Janeiro uma grande vitória, que foi desenvolvida a partir de um parlamentar, um deputado estadual, que pertence à igreja, que foi a isenção do CMS na conta de luz. Olha só. Nós não temos aqui isso Nós em não Minas, temos em Minas Gerais. Isso aí. Teremos, se Deus quiser. E esse tipo de articulação, esse tipo de construção legislativa, ele é de suma importância, mas os representantes precisam estar alinhados com esses valores, com estas vontades, porque a igreja, ela cumpre um papel, como você mesmo alertou, ela chega em lugares inesperados. Verdade. Ela chega onde ninguém chega. Tem uma história muito bacana de um homem que queria ser um grande pregador. E um dia ele falou assim, eu vou treinar. E ele começou a se preparar para pregar, E um belo dia, Deus falou com ele assim, olha, vai para aquela pedra lá no alto do morro. E lá você vai pregar. E ele foi. E ele achou que ele estava ficando louco. Ele chegou naquela pedra e começou a falar do amor de Deus. E ele falou ali por 2 horas, pregando para as árvores. Olha. Passa-se algum tempo, ele está na igreja, e ele está pregando a palavra de Deus numa de suas igrejas, e entra um homem por ela. E esse homem começa a dar testemunho do que Deus fez na vida dele, através da pregação de um homem. E ele começa, um belo dia era um traficante. Que isso? E esse traficante fala assim, eu estava fugindo por conta das irregularidades e dos crimes que eu cometia. E eu me escondi debaixo de uma pedra. Eu estava lá debaixo da pedra pensando assim, o que vai ser de mim? E chegou um pastor, um homem, e começou a pregar. E ali eu encontrei Jesus. Olha só. E ali ele deu testemunho. E o pastor falou, este homem sou eu. A igreja é isso. A igreja chega aonde existe a necessidade. A igreja conhece as pessoas de perto. E o Ministério de Madureira, o próprio nome diz, Ministério de Madureira. Por quê? Nós somos sediados na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali na Carolina Machado, 174. Certo. Na nossa matriz histórica. Foi ali que tudo começou. A igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira é uma igreja das periferias. E ela abraçou as comunidades. Quantos anos? Já são mais de 115 anos de Assembleia de Deus no Brasil. Glória a Deus. Nós não começamos ontem. Sim. E a igreja desenvolve um papel social muito grande. E essas legislações precisam chegar. E a desinformação, a falta de conhecimento, a falta de, não conhecimento, mas de informação dos pastores, de orientação, ela às vezes dificulta o trabalho. E nós precisamos desenvolver algumas legislações aqui no estado de Minas Gerais que eu vejo acontecer e evoluir em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, certo? No norte do país, nós vemos legislações atinentes àquilo que diz respeito à imunidade tributária, ao papel social da igreja, a essa parceria das instituições religiosas com o poder público, que são muito vantajosas. Sim. Porque a igreja ela tem uma característica que talvez nenhuma outra instituição tenha neste país. A igreja tem profissionais de todas as áreas. É verdade. Dispostos a partir do chamado e da identificação do seu chamado, se valer de suas experiências profissionais para ajudar a comunidade. Então, o Estado entendendo que essa parceria ela é sadia, que ela é harmoniosa, que ela é constitucional, eu tenho certeza que nós veremos muita coisa boa pela frente. E você falou uma coisa interessante que eu também concordo muito, né? A igreja é o ambiente onde o pedreiro está sentado do lado do médico, onde o advogado está sentado do lado do bombeiro, onde o policial está sentado do lado do ex-traficante.
e todos com o mesmo objetivo, né? Buscar a Deus, ser pessoas melhores, ser transformados pelo Evangelho. Então, isso faz toda a diferença para a sociedade, né? O objetivo... Aquelas pessoas que falam mal das igrejas, normalmente é porque não conhecem o trabalho que a igreja faz. As pessoas acham que, aquelas que não conhecem, que a igreja, o objetivo da igreja é financeiro, quando, na verdade, o tanto que a igreja usa dos seus recursos para poder socorrer os seus membros, as pessoas que estão ali, isso ninguém percebe, né? Mas na hora que a pessoa, por exemplo, igual esse rapaz aí, está precisando de uma palavra, recebeu a palavra. Na hora que está precisando do alimento, recebeu o alimento. Então, a igreja realmente ela tem que ser valorizada e cabe a nós, né, fazer esse papel também de divulgação daquilo que a igreja é e faz. Exatamente. Você disse uma coisa interessante. A igreja ela reúne todas essas características. Sim. Eu conheci uma vez uma pessoa que estava à beira do banheiro. Aquela pessoa que toma conta do banheiro. Uhum. Né? Ela estava ali ajudando os irmãos que entram e saem no banheiro. Um juiz de direito. Olha só. Um juiz de direito. E às vezes nós não olhamos para a nossa vida e pensamos assim, será que Deus tem algo para mim através da minha profissão? Será que Deus tem algo para mim para atender as pessoas a partir daquilo que eu consegui construir na minha faculdade, nos meus estudos? Tem. Deus é capaz de nos usar de formas diversas. E ele reunia pessoas. Jesus, ele se mantinha informado. Jesus tinha ali José de Arimateia, Jesus tinha ali Nicodemos, que eram discípulos que ele encontrava pela noite, mas ele se mantinha informado daquilo que estava acontecendo no império, daquilo que estava acontecendo no Estado, à época. E assim, nós precisamos estar, a igreja precisa ocupar todos esses espaços para identificar, principalmente, o seu papel social e não deixar e não se furtar de pregar o santo e genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pastor, o senhor também cuida de pastores, né? É diferente pastorear ovelha de pastorear pastor? Eu costumo dizer que o pastor nunca deixou de ser ovelha. Uhum. E eu costumo falar para os meus liderados que todas as vezes que eles se propõem a assumir uma condição de liderança, eles têm que entender que eles estão descendo ainda mais para servir. Uhum. Eu aprendi com o meu líder, pastor Moisés, uma coisa muito interessante. Pastor Moisés, ele sempre fala, olha, quando você estiver sendo colocado numa posição de destaque, de liderança, abra os seus olhos. Quando você estiver sendo consagrado, abra os seus olhos. Perceba quem está ali diante de você, te colocando numa posição de honra, te colocando numa posição de liderança. Porque às vezes a pessoa ela recebe a função pastoral e ela pensa que foi o próprio Gabriel que desceu lá de cima e ungiu ele. Fala, agora o meu negócio é com Deus. Não, foi o pastor, foi alguém que te deu uma oportunidade para que você exerça o ministério. E isso é maravilhoso. Quando você lidera sabendo que um dia você foi liderado, você valoriza. Verdade. E os pastores, eles precisam ser orientados nesse sentido. Nós não estamos numa posição de servência, mas para servir nós temos que estar aptos a servir. Porque a igreja precisa de líderes hoje muito preocupados com todos. Hoje, Irlan, a pessoa ela tem que tomar muitas decisões. A gente fala assim, o tempo encurtou. Por quê? Porque a velocidade da informação reduziu demais. Uhum. Então o pastor ele tem que estar pronto a todo instante para atender as pessoas que necessitam dele. Eu costumo dizer, pastor, que eu recebi isso do meu pastor, né? Certa vez ele, falando sobre um tema específico, ele disse assim, nós precisamos, ele estava falando para líderes ali, pastores, né? Ele falou assim, nós precisamos ter a mente de pastor, mas o coração de ovelha. Exatamente. Porque a mente de pastor te faz enxergar coisas que normalmente uma ovelha não vai enxergar. Mas o coração de ovelha faz com que você não perca a sua verdadeira vocação, que é servir. E quanto mais a gente cresce, mais a gente serve. Que é o que o próprio Deus diz, Jesus disse, né? Que o maior é o que serve. Sim. Então nós precisamos realmente ter essa coragem de entender isso, realmente valorizar aqueles que impuseram as mãos sobre nós e estarmos ali para servir as pessoas, as ovelhas e também os nossos líderes, né? Isso faz toda a diferença. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor também,
Como que o senhor tem visto a igreja brasileira hoje? O senhor tem, do ponto de vista de aproximação da igreja com os valores mesmo bíblicos, dos valores bíblicos, e da igreja com a sua visibilidade perante a sociedade. Como que o senhor tem visto hoje isso? Olha, eu tenho observado, e sou um estudioso da igreja, eu gosto de olhar para a igreja, perceber a igreja. Tem uma frase do nosso bispo Abner que marcou a minha vida e marca a minha vida. Nós não podemos olhar para a igreja de amanhã. Nós temos que olhar para a igreja de daqui a 500 anos. Nós temos que olhar à frente a igreja. Não podemos nos ater ao momento atual. Nós temos que pensar o futuro da igreja. E o que nós temos visto é uma banalização muito grande do evangelho e dos movimentos evangélicos, a partir de uma postura de um liberalismo teológico que está misturando, no sentido de que se estabeleça um misticismo sincrético, se volte a uma postura de um relativismo dos conceitos e valores cristãos. A igreja, ela avançou muito no planeta Terra enquanto ela sabia o que queria e aonde queria chegar. Então, nós não podemos abandonar a pregação genuína do evangelho. E o que tem acontecido muito é que nós estamos deturpando valores que já estão estabelecidos de forma muito essencial dentro dos templos, dentro dos movimentos evangélicos e adotando algumas posturas que nos afastam da pregação do evangelho genuíno. Né? Porque quando nós buscamos a paz, nós temos que entender o verdadeiro propósito do mensageiro da paz. Jesus veio como mensageiro da paz, mas ele não veio para estabelecer uma paz que é aquela paz do cemitério, aquela paz ausente de vozes, aquela paz que não tem confronto. Jesus, ele veio sim para estabelecer e mostrar para nós o verdadeiro sentido do amor. Mas qual amor não confronta? Qual amor não põe limites? Então, a igreja, eu penso que a igreja, a maneira da igreja se reaproximar da sociedade e evitar essa banalização, é não se furtar da pregação do evangelho genuíno. E aonde existe a sã doutrina, existe a paz. Eu costumo dizer, Irlan, que a palavra ela tem que estar na boca, mas não é suficiente. Temos que ter a palavra na boca e depois, junto com isso, vivermos, praticarmos aquilo que pregamos. Para a igreja dar certo, ela tem que ter na boca e tem que praticar. Porque não pode existir um abismo entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. E quando existe na boca e quando praticamos, Deus adorna. E o adornar de Deus que é maravilhoso. Porque aí Deus adorna. Adorna como, pastor? Colocando na cova dos leões. Adorna como, pastor? Colocando você dentro de uma fornalha ardente e saindo de lá andando. Aí as maravilhas de Deus acontecem. A igreja tem um papel de extrema importância para aproximar a sociedade de Deus. O que é o príncipe da paz? Jesus é o príncipe da paz porque ele veio para reconciliar o nosso relacionamento com Deus Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, cumpriu a vontade do Pai e restabeleceu o caminho. O véu, Hebreus capítulo 10, a partir do verso de número 19, ele nos convida a entrar com ousadia nos santos dos santos. E a igreja não pode se furtar desse papel. A igreja não pode se furtar do sobrenatural, mas nunca entender que o culto é racional. É interessante que o senhor está falando sobre isso, né? Tem muitas igrejas, pastores, que eles estão assim, receosos com as críticas. E por conta disso estão tendo uma liberalidade, como o senhor mesmo falou, e as pessoas elas vêm do jeito que elas estão e continuam do jeito que elas estão e ainda querem influenciar a igreja para que aceitem aquilo que a igreja luta contra, que é o próprio pecado. Exatamente. Não é? Como lidar com essas críticas? Olha, só se consegue lidar com essas críticas mantendo a palavra da verdade. Certo. Não podemos nos furtar. Não abrir mão da verdade. Não abrir a mão da verdade. O evangelho é para todos. Jesus veio para todos, mas Jesus não veio para qualquer um. Cristo Jesus veio para todos, mas ele não veio para qualquer um. Existe uma lista
de situações que não podem nos separar do amor de Deus. Mas o pecado não está lá naquela lista bíblica. Verdade. O pecado nos afasta. Sim. Se nós caminharmos por essa trilha, por esta vereda do relativismo, nós vamos voltar ao gnosticismo, tão combatido pelo apóstolo Paulo, tão combatido pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João. Nós vamos voltar a esse relativismo e vamos separar o Jesus do Cristo. E aí, esse é o momento em que entra a heresia dentro da igreja. Para vencer as críticas, você não pode se furtar de falar a verdade. Pessoas têm suas convicções, beleza. Tem suas ideologias, beleza. Mas nós não temos preconceito. Nós temos conceitos firmados, pré-estabelecidos, e defendemos a verdade acima de tudo. Recebemos a todos, conversamos com todos, mas não admitimos, de forma alguma, que o evangelho não seja capaz de transformar uma vida do monturo para as regiões celestiais. Amém. Pastor, nós temos um quadro aqui chamado de pastor para pastor. Então, um dos seus pastores mandou uma pergunta, eu gostaria que o senhor pudesse responder. Vamos lá. Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é pastor Neuquiades Fernandes, sou presidente da Assembleia de Deus em Cataguases, Ministério de Madureira, Zona da Mata. Faço parte da mesa diretora da Convenção do Estado de Minas Gerais e tenho como um amigo o pastor Eloy, um grande amigo. E quero aqui fazer uma pergunta para o senhor pastor Eloy. Conhecemos e sabemos que o irmão tem uma excelente carreira na área da advocacia. Como foi e qual foi a experiência do irmão ter abrido mão de toda a sua carreira de advogado para poder servir a Deus como pastor? Gostaria que o irmão nos explicasse como é essa experiência de poder dar ao pastor a vida pelas suas ovelhas. Forte abraço, meu amigo, e a paz do Senhor. Olha aí, pastor. É uma pergunta interessante também que o senhor pudesse falar. Quem é esse pastor aí que está mandando essa pergunta? Esse querido amigo é o pastor Neuquiades Fernandes, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do campo de Cataguases, um majestoso campo. E ele também é um dos nossos vice-presidentes da mesa diretora da Convenção Mineira. Certo. E a pergunta do pastor Neuquiades me remete a uma situação muito específica. Eu estava, um dia de minha vida, a caminho de um palácio do poder público, vamos dizer qual. E lá eu recebi uma proposta muito interessante de trabalho, que me colocaria numa posição de destaque, numa posição de ajudar as pessoas diretamente, de poder imprimir os meus valores a partir daquele cargo que eu ocuparia. Recebi esta proposta, Irlan, e saí de dentro do carro, saí de dentro do gabinete, entrei no carro, e essa proposta veio exatamente 9 dias depois de eu ter assumido a Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no campo de Recreio. Certo. Eu sempre lutei contra isso, mas eu assumi aquela responsabilidade e havia 9 dias que eu estava conhecendo os irmãos ali da igreja de Recreio. E eu estava dentro do carro e num dilema. O que fazer? Aceito a proposta profissional ou continuo exercendo o meu ministério pastoral? Acabei de chegar, vou abandonar estas pessoas? E estava ali naquele dia mesmo, pensando no que fazer, uma proposta interessantíssima. Meu telefone toca. Uma mulher chamada Elisama, missionária Elisama, minha tia. Ela me liga e fala assim: meu amor, tudo bem? Tudo bem, tia. Ela falou assim: filho, você sabe que eu te amo. Falei: sei. Você sabe que eu te respeito muito. Falei: sei, tia, sei. Ela: mas você deixa eu falar uma palavra da parte de Deus para a sua vida? Eu ali dentro do carro. E ela falou assim, eu falei: deixa, tia. Ela disse assim: filho, você lembra quando você era criança e que você brincava muito com um primo seu? E o teu primo, e você brincando, e nós perguntávamos: o que vocês serão quando crescer? E você respondia: eu vou ser pedreiro igual o papai. Você lembra disso, Eloy? Eu achei, aquilo me remeteu a algo bom da minha infância. Eu disse: lembro, tia. Aí ela disse para mim assim: pois é.
Deus não te chamou para ser advogado? Deus não te chamou para ser chefe de gabinete na Assembleia Legislativa? Deus não te chamou para este cargo que acabaram de te oferecer. Deus te chamou para ser pedreiro. Deus te chamou para construir muralhas em torno de relacionamentos. Glória a Deus. Deus te chamou para reconstruir lares, casas. Deus te chamou para fazer a vontade dele e reconstruir vidas. Meu filho, não se esqueça, você é pedreiro. Olha só. Ali eu voltei, abri mão e estou aqui até hoje servindo a Jesus. Glória a Deus. Eu fui presenteado com os irmãos da cidade de Recreio. Fui presenteado toda a minha infância com os irmãos da cidade de Leopoldina e da cidade de Juiz de Fora. Servir a Jesus é o meu maior prazer. E é por isso que eu tive a coragem, porque eu vi Deus agindo diretamente nessa minha decisão. Amém, amém. Agora, pastor, de ovelha para pastor, uma nova pergunta, vamos lá. A paz do Senhor, eu sou o presbítero Hudson Andrade Júnior, membro da Catedral das Assembleias de Deus Ministério Madureira, na cidade de Recreio, Minas Gerais. Pastor, sabemos um pouco da sua história. Sabemos que é neto de pastor, filho de pastor e hoje pastor presidente de um campo. E temos muitos casos de filhos de pastores que não permanecem na igreja e em algum momento até se revolta com a família. Como lidar com a pressão de permanecer a vida toda em uma família pastoral e manter fiel e não se desviar? Olha aí, pastor, que pergunta, hein? É verdade. Não é fácil. Filho de pastor não é pastorzinho. Verdade. E realmente, sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, de pastora. Minha mãe também é pastora do nosso ministério. Olha, a pressão é muito grande. Eu conheço inúmeros casos de amigos, filhos de pastores, que abandonaram a fé. Abandonaram a fé diante da pressão que às vezes é exercida pelo próprio meio social, pela própria família. E como lidar? Para lidar com essas situações, você primeiro precisa entender e aprender a separar o pai do pastor. O meu pai, Francisco Eloy Fortunato, pastor Eloy, ele é um homem maravilhoso, mas ele nunca se furtou de ser meu pai. E eu tive que aprender a lidar com isso, porque tinha dias que o pastor se misturava com o pai e as coisas esquentavam. E essa situação específica de filhos de pastores que abandonam a igreja, que abandonam o ministério, estão muito ligadas à maneira como isso é conduzido dentro da própria casa. A minha casa sempre foi um ambiente de oração, de cultos domésticos. A minha casa sempre foi um ambiente conduzido pelo Evangelho. Os meus pais nunca me pressionaram ao ministério. Pelo contrário, eu sempre tive liberdade de ser, primeiro, cristão, para depois ser pastor. Eu costumo dizer que ser filho de pastor é ser um baita de um alvo. Porque as pessoas reparam, observam. E sempre estão olhando de maneira, às vezes, tendenciosa, às vezes humanitária, às vezes para estender as mãos. Né? O que nós temos que fazer é aprender a lidar com as situações difíceis. Às vezes eu chegava em alguma roda de conversa e eu via assim, lá vem o Salomão. E aí a gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com essas pressões que às vezes norteiam o ambiente da igreja. Porque nós vamos viver isso em todas as esferas da nossa vida. Certo. E na vida ministerial não é diferente. E para o filho de pastor, realmente é mais difícil. Mas graças a Deus eu tenho... E as pessoas, às vezes, elas discriminam, Irlan, por detalhes. Teve um dia que alguém falou para mim assim, mas você nunca vai poder pastorear. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque você não teve uma experiência lá fora. Você não tem algo para contar do mundo. Você não teve uma transformação do mundo para a igreja. Qual seria o seu testemunho? E ali eu olhei para aquela pessoa e falei, eu tenho um grande testemunho e uma grande experiência. Ele, qual?
a experiência de nunca ter vivido estas experiências. Glória a Deus, verdade. De ter me mantido no Evangelho e estado o tempo todo ao lado dos meus pais servindo a Jesus. Glória a Deus. E é verdade mesmo, né? Qual foi a experiência que Jesus teve no mundo? Nenhuma. Entendeu? Então nós temos outros personagens bíblicos também que passaram por esse tempo. Qual seria, pastor, hoje, o seu maior sonho? Como Eloí? Pai, marido, pastor, teólogo, advogado. Qual é o maior sonho que você tem hoje na sua vida? Ô, Irlan, eu não tenho dúvidas disso. Eu fui presenteado por Deus. Eu não escolhi a minha esposa, foi ela que me escolheu. É mesmo? Foi. Ela fez prova com o Senhor. E de lá para cá, nós constituímos uma família linda. E Deus, Ele me presenteou com um rapazinho chamado Elian, que é uma joia que Deus me deu. E mais recentemente com uma menininha chamada Helena. E o meu sonho hoje, a minha vontade, é ver os meus filhos crescendo na presença de Deus, se tornando ele um grande homem e ela uma grande mulher. Amém. Menino e menina. Glória a Deus. Na presença de Deus. E todos os meus projetos, eles conformam, eles se direcionam para o futuro dos meus filhos. E aí, quando eu olho para os meus filhos, eu percebo que eu tenho centenas de filhos. Filhos espirituais. Então eu quero um futuro melhor para todas essas pessoas. E luto por isso a cada dia. Por isso que eu luto pela liberdade que nós temos de pregar o Evangelho. E para que nós possamos ter uma vida harmônica, servindo como crentes e sendo bons cidadãos. Você disse algo aí, pastor, muito interessante e importante, né? Os nossos sonhos, realmente, eles precisam estar interligados com a nossa família, né? E também com as bases espirituais que a gente vai deixar para as próximas gerações. Porque o que adianta? Tem muita gente que deixa patrimônio, mas patrimônio material. O patrimônio material passa. O patrimônio material, hoje ele vale uma coisa, mas dependendo da situação econômica, não vale nada. Mas e o patrimônio moral e espiritual? Esse patrimônio permanece para sempre. Então, assim, com certeza, pode ter certeza que a sua palavra é uma inspiração para a minha vida e inspiração para muitos que estão acompanhando esse nosso bate-papo aqui. Antes de encerrar, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Às vezes pode ser pastor, ovelha, mas para que aquilo que Deus colocar no seu coração, que você pudesse compartilhar com as pessoas. Olha, eu quero dizer para você que acompanha esse programa, que acompanha o nosso querido amigo pastor Irlan, que nós temos um futuro brilhante pela frente. Basta você entender o seu papel na sociedade, basta você entender o seu papel como pai, como filho, que Deus vai te prosperar nos seus caminhos. Lute muito para que dias melhores venham sobre a nossa nação, venham sobre o nosso estado de Minas Gerais. Lute para nós vermos as nossas famílias ali na frente, felizes. E para isso nós precisamos nos aproximar de Deus. Não basta uma vida de resultados. Muita gente hoje, Irlan, busca resultado. Busca resultados. E às vezes Deus mostra para a gente que o resultado não basta. A obediência vem antes. A fidelidade vem antes. Tem muita gente que alcança. Mas não adianta nada chegar no resultado querido e almejado se a presença de Deus não estiver com ele. Lá em Êxodo, no capítulo 33, está escrito que Deus, ele vira para Moisés e fala para Moisés assim: Moisés, eu vou entregar todos aqueles povos nas mãos de vocês. E entregarei aquela terra que mana leite e mel. Vou derrotar os amorreus, os heteus, e foi falando. E num determinado ponto, Deus vira para Moisés e fala assim: vou entregar a terra, mas eu não vou com vocês. Naquele momento, Moisés inicia uma batalha, uma súplica para Deus, e fala para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Então, busque os seus objetivos, mas que lá na frente
o Senhor esteja com você. Porque o resultado sem a presença de Deus não significa nada. Canaã, terra prometida, sem a presença de Deus é deserto disfarçado. Então, que nós busquemos cada dia mais a presença de Deus para as nossas vidas. Amém. Pastor Eloy, muito obrigado. Foi uma bênção esse tempo que nós compartilhamos aqui. Que Deus possa continuar te abençoando seu ministério, a obra das suas mãos. Eu sei que nós vamos ter outras oportunidades. Leve o meu abraço lá para o nosso presidente, pastor Moisés, e saiba que nós temos ainda assim, uma admiração muito grande, e eu falo por mim, porque eu vejo o trabalho da Assembleia de Deus como um trabalho assim, muito relevante. Eu vejo você assim, como aquela formiguinha que não para. Alguns ministérios, eles assim, às vezes são mais lentos, né, na questão da evangelização, na questão do trabalho no dia a dia, mas vocês não. Vocês estão sempre lá batalhando, buscando. Isso é uma inspiração para a minha vida. Te digo com toda clareza. Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui também sabem que isso é uma verdade. Então, assim, que o Senhor continue te abençoando sua família, sua esposa, seus filhos, seu ministério. E em breve nós vamos estar juntos novamente aí, celebrando a Deus juntos, né? Me convida lá que eu vou lá dar um glória lá na cidade de Recreio, lá contigo em breve. Vai ser um prazer te receber e nós vamos dar glória a Deus juntos. Eu louvo a Deus por sua vida, Irlan. Amém. Eu lembro do dia que nós nos conhecemos. Sim. Foi uma coisa assim, meio rápida, mas dali eu percebi que uma grande amizade estava nascendo. É verdade. E eu louvo a Deus, eu quero te agradecer, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus líderes, pela vida do bispo Manuel Ferreira, nosso bispo primaz, os bispos Abner, o bispo Samuel Ferreira, nosso bispo executivo, o bispo Ides, a nossa liderança no estado de Minas Gerais, pastor Moisés, que tem estabelecido para nós uma visão do céu, e que nós aprendamos cada vez mais a valorizar a nossa liderança, a valorizar as pessoas que estão acima de nós, para nos ajudar, nos redarguir, nos instruir. Amém. Quero agradecer aqui também a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Maísa. Uma mulher de guerra, uma mulher de batalha, uma mulher de mãos atadas, não de mãos atadas, mas de mãos erguidas. Meus filhos, meus pais, a educação que eles me deram e a oportunidade de estar aqui na sua frente, louvando a Deus pela sua vida. E eu chego lá. Amém. Eu vou ter 4 filhos também. Aí, ó, tá vendo? Eu fico brincando com a Maísa que o próximo já vai ser, a próxima gravidez já vai ser gêmeos. É isso e aí vai ficar tudo resolvido. Eu digo para aqueles que me conhecem, né, que eu só tinha 3. E aí, de repente, no final do ano, eu coloquei naqueles papeizinhos lá que eu queria ter mais um filho. Eu te dou esse conselho também. Se ela está enrolando muito, coloca lá que Deus realiza o desejo do nosso coração. Eu queria te pedir uma coisa. Pois não. Um abraço especial para todos os irmãos lá da cidade de Recreio. Sim. Que conhecem você de ouvir falar. Tá certo. Mas vão conhecer mais de perto daqui a uns dias. É isso aí. Meus irmãos lá da cidade de Recreio, Deus abençoe vocês. Em breve eu quero estar aí compartilhando a palavra de Deus com vocês e celebrando ao nosso Deus. E a todos vocês que estão nos assistindo, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham assim, aprendido muito com esta palavra que nós recebemos aqui do pastor Eloy e também posso ter sido inspirado para servir a Deus de verdade, confiar no Senhor e saber que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, que a palavra de Deus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Até a próxima semana aqui no Conexão com Irlan Melo na Rede Super. Um abraço.